Saúde os irmãos com a paz do Senhor, o irmão Mateus no canal. Vamos à palavra. Eu queria iniciar um assunto com os irmãos a respeito das 7 igrejas da Ásia. Iniciar uma nova série aqui no canal. E a primeira igreja, se a gente for seguir na ordem cronológica, da Bíblia, é a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, a igreja de Éfeso ficava numa cidade que também tinha esse nome. Era uma cidade rica e próspera. Era a cidade mais importante da Ásia Menor naquela época. A igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano de aproximadamente 52 depois de Cristo. Quando ele chegou lá, ele se encontrou com aquele casal, Priscila e Áquila. E foi lá que também Apolo tinha se convertido ao cristianismo. Ele era judeu. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 18. Um judeu que era poderoso nas escrituras. E ali ele conheceu o evangelho de Cristo e se converteu ao evangelho. Muito provavelmente ele foi o escritor de Hebreus. Mas isso não importa agora. Paulo fundou essa igreja junto com esse casal e eles tinham um problema. Como todas as congregações têm problemas. Eles eram cheios de obras, eles eram cheios de trabalhos, de serviços, eles seguiam à risca a escritura, mas eles tinham perdido o primeiro amor. O primeiro amor, como foi dito no vídeo antigo, é o amor por Deus acima de todas as coisas. Quando o culto ele fica mecânico, ele começa a perder a sua essência, a unção verdadeira, que é o quê? Adorar a Deus acima de todas as coisas, como está escrito em Mateus 22. Um dos problemas da igreja de Éfeso também eles resistiam aos nicolaítas. Os nicolaítas, muito provavelmente, eram os adeptos da doutrina de Balaão. Balaão, os irmãos vão lembrar, lá em Números capítulo 20, se eu não estiver enganado, era um falso profeta que Balaque, o rei da Síria, tinha contratado para amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz, se eu não estiver enganado, em Judas, que ele fazia tropeços para que os filhos de Israel caíssem em pecados. E esse grupo de nicolaítas também, eles diziam que se você vivesse em imoralidade sexual, isso não afetaria na sua salvação. Deus lhe amaria e lhe salvaria do mesmo jeito. O que nós podemos entender as obras da igreja de Éfeso, elas eram válidas. O problema é que eles tinham perdido a primeira caridade, o primeiro amor. O amor que o novo convertido tem, quando ele sente a chama do Espírito Santo arder em seu coração, quando ele ora mais intensamente, quando ele lê a Bíblia de uma maneira, uma maneira prazerosa. Ele não lê a Bíblia de uma maneira mecânica, ele não ora de uma maneira robótica. Ele ora com prazer porque ele está conversando com o seu Pai. Ele lê a palavra porque ele olha para a Bíblia e vê uma carta de amor do seu Pai. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, mas tinha perdido o maior tesouro, o primeiro amor. Nós aprendemos, irmãos, que as nossas obras são válidas, o nosso serviço ele será galardoado, mas
que venhamos a ter cuidado, primeiramente que nós venhamos a ter cuidado de não perder o primeiro amor. Que Deus abençoe e que venhamos a fazer tudo conforme a Escritura, a palavra de Deus nos manda. Porque Ele nos promete, em Apocalipse 2,7, como prometeu a essa igreja, ao que vencer, eu darei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe.